Antes de orarmos, quero te convidar a refletir comigo na poderosa palavra de Deus. Existem momentos na vida em que somos surpreendidos por situações que parecem maiores do que nós, desafios que nos tiram o chão e nos fazem perguntar: o que eu vou fazer agora? É nesse cenário que a história de Josafá, registrada em 2 Crônicas 20, nos traz uma lição extraordinária. Josafá era rei de Judá, um homem temente a Deus, alguém que procurava andar nos caminhos do Senhor. Mas, de repente, ele recebe uma notícia assustadora. Uma grande multidão, composta por exércitos inimigos, estava vindo contra ele. Não era um simples problema, não era um inimigo isolado. Eram vários, unidos, marchando juntos para destruir Judá. Eles já estavam muito próximos, acampados em En-Gedi. Imagine esse cenário. O som de passos apressados, mensageiros chegando ofegantes, olhos cheios de pavor. E sobre os ombros do rei, o peso da responsabilidade por todo um povo. Homens, mulheres, crianças e idosos dependendo dele. Aquele território que antes era cheio de paz, agora estava à beira da destruição. E sabe o que a Bíblia diz? Que Josafá teve medo. Sim, ele sentiu medo. Porque até quem teme a Deus, até quem tem fé, em algum momento se sente abalado. A diferença está em como reagimos diante do medo. Se você crê que Deus pode te fortalecer mesmo em meio ao medo, comenta aqui: eu creio. Sabe, a atitude de Josafá diante do medo nos ensina algo tremendo. Ele não permitiu que o medo o paralisasse. Ele não se desesperou correndo atrás de estratégias humanas, nem confiou na força dos seus soldados, nas armas, nos cavalos ou nos carros de guerra. A Bíblia diz que, tomado pelo medo, Josafá decidiu buscar ao Senhor. Ele tomou uma decisão: se voltar completamente para Deus. E mais, ele convocou todo o povo de Judá para fazer o mesmo. Ele declarou um jejum em toda a nação. Imagine essa cena: famílias inteiras, homens, mulheres, jovens e crianças se reunindo para clamar a Deus. Não era hora de discutir estratégias, nem de buscar soluções humanas. Era hora de dobrar os joelhos, rasgar o coração, jejuar e orar. Que lição poderosa! Quantas vezes, no meio das nossas lutas, nós tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos? Procuramos saídas, gastamos energia, fazemos planos, e só depois, quando tudo dá errado, lembramos de orar. Mas Josafá fez diferente. Antes de qualquer coisa, ele orou. Antes de qualquer movimento, ele se colocou na presença de Deus. Que isso fale ao seu coração hoje. O seu primeiro recurso não é a força, nem o dinheiro, nem as conexões. Seu primeiro recurso é Deus. Se você entende que a oração precisa ser sempre o seu primeiro passo, declare aqui nos comentários: minha força vem do Senhor. O rei Josafá se posicionou diante de toda a congregação na casa do Senhor e fez uma oração que ecoa até hoje como um exemplo de fé, humildade e total dependência de Deus. Ele começou lembrando quem Deus é. Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. 2 Crônicas 26. Perceba que Josafá não começou sua oração focando no problema, mas sim exaltando quem Deus é. Isso muda tudo. Antes de falar sobre o tamanho dos seus desafios, ele declarou o tamanho do seu Deus. Quantas vezes nós fazemos o contrário? Começamos nossas orações cheios de queixas, preocupados, narrando todos os problemas. Esquecemos que, antes de tudo, precisamos lembrar quem Deus é. Soberano, todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que nunca perde uma batalha. Josafá prosseguiu lembrando das promessas de Deus, da aliança que o Senhor tinha com seu povo, e então disse: em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, 12. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Os nossos olhos estão postos em ti.
Isso é fé em sua forma mais pura. Se você crê que Deus é maior que qualquer batalha, escreve nos comentários: eu confio. Naquele momento, toda a nação estava reunida em oração e jejum. Não eram apenas os líderes, nem apenas os homens de guerra. Eram todos: homens, mulheres, crianças, idosos. Toda uma geração se colocando diante de Deus. A Bíblia diz: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, com os seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Segundo Crônicas 20:13. Que cena poderosa! Isso nos mostra que não há ninguém excluído da batalha espiritual. A oração não é só para pastores, líderes ou pessoas consideradas espirituais. É para todos. A família inteira deve se envolver, porque quando a guerra vem, ela não escolhe quem atingir. Ela tenta destruir lares, sonhos, finanças, saúde e fé. E sabe o que é mais tremendo? Quando o povo se une em oração, Deus libera a resposta. Foi nesse cenário que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita, no meio da congregação. E ele declarou em nome de Deus: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas 20:15. Que palavra! Deus estava dizendo: vocês fizeram o que deveriam fazer, se humilharam, buscaram, confiaram em mim. Agora, fiquem em paz, porque essa batalha é minha. Se você recebe essa palavra, declare nos comentários com fé: Deus luta por mim. Deus continuou falando através do profeta: amanhã descereis contra eles. Não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Segundo Crônicas 20:16-17. Isso é completamente contrário à lógica humana. O natural seria preparar armas, estratégias, planos de defesa. Mas Deus estava ensinando algo sobrenatural. Há guerras que não se vencem lutando com mãos humanas, mas confiando, descansando e adorando. Imagina o impacto dessas palavras no coração do povo. Aqueles que estavam tremendo de medo, agora podiam levantar os olhos e lembrar: o nosso Deus não nos abandona. Ele luta por nós. E olha a atitude do rei diante dessa promessa. Jeosafá se curvou com o rosto em terra, e todo o povo se prostrou adorando a Deus. A adoração foi a resposta imediata deles. Eles não esperaram a vitória acontecer para agradecer. Eles louvaram antes mesmo de ver o milagre. Isso é fé pura, fé ativa, fé que move o coração de Deus. E hoje Deus está te ensinando isso. Adore antes da resposta. Confie antes da porta se abrir. Creia antes do milagre acontecer. Porque quando você se posiciona em fé, Deus se posiciona à sua frente como seu escudo, seu general, seu defensor. Se você confia no agir de Deus, escreve aqui nos comentários: eu creio no livramento do Senhor. Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e foram em direção ao deserto, exatamente como Deus havia ordenado. E enquanto caminhavam, Jeosafá se levantou e declarou em alta voz para todo o povo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Perceba que ele não disse: acreditem nas espadas, nos soldados ou nas estratégias. Não. A segurança deles estava na fé, na dependência total de Deus. E então algo ainda mais surpreendente aconteceu. Jeosafá designou que os levitas, os cantores, os músicos, fossem na frente do exército, cantando e louvando a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Parece loucura, não é? Colocar músicos na frente da batalha, sem armas, apenas com instrumentos e vozes. Mas essa é a arma que o céu entende. O louvor quebra cadeias, desmonta fortalezas, desarma o inimigo e abre portas no sobrenatural. E enquanto eles adoravam, Deus entrou em ação. O Senhor armou emboscadas contra os inimigos de Judá. As nações que vieram para destruir começaram a se confundir e se destruir umas às outras. Quando Judá chegou ao campo de batalha, não havia mais inimigos vivos.
Deus já tinha vencido por eles. Se você crê que Deus luta as suas batalhas, comenta aqui. A vitória vem do Senhor. O povo de Judá ficou completamente maravilhado. Quando chegaram ao local onde deveria haver uma guerra, encontraram apenas corpos no chão. Nenhum inimigo tinha escapado. E sabe o que aconteceu depois? Eles passaram 3 dias recolhendo os despojos, riquezas, roupas finas, utensílios valiosos e bens em grande quantidade. Era tanta bênção que eles não conseguiam carregar tudo de uma vez. Veja como Deus transforma batalhas em bênçãos. Aquilo que parecia ser o fim se tornou um tempo de abundância, restituição e honra para aquele povo. E no 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção, para louvar, agradecer e engrandecer ao Senhor. Entenda isso no espírito. Os vales que pareciam ser de destruição, de lágrimas e medo, Deus pode transformar em vales de bênção, de celebração e de vitória. Nenhuma batalha é em vão quando é entregue nas mãos do Senhor. Ele não apenas livra, mas também restaura, multiplica e honra aqueles que confiam nele. Depois disso, todo o povo voltou para Jerusalém, cantando, tocando harpas, liras e trombetas, celebrando com alegria, porque sabiam que foi Deus quem lhes deu a vitória. Se hoje você está passando por um vale, creia que esse vale será chamado de Vale da Bênção. Escreva nos comentários: sou abençoado. E não para por aí. A vitória que Deus deu ao rei Josafá e ao povo de Judá não ficou escondida. A notícia se espalhou por todas as nações ao redor. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos, porque ouviram que o próprio Deus havia lutado contra os inimigos de Judá. Deus não apenas vence a batalha, mas também coloca um testemunho sobre a sua vida, para que todos vejam que Ele é Deus, que Ele é fiel e que cuida de quem confia nele. É isso que o Senhor faz. Ele exalta, Ele honra e Ele prova ao mundo que quem anda com Ele nunca será envergonhado. A Bíblia diz que depois disso o reino de Josafá teve paz. Deus lhe concedeu descanso por todos os lados. Onde antes havia ameaça, agora havia tranquilidade. Onde antes havia medo, agora havia segurança. Onde antes havia guerra, agora havia descanso. Essa é a promessa para aqueles que decidem entregar suas batalhas nas mãos do Senhor. Talvez você tenha lutado tanto, se desgastado tanto, tentando resolver sozinho. Mas Deus está te dizendo hoje: aquieta-te. Eu estou no controle. Eu te darei descanso. Receba essa palavra no seu espírito. O Deus que deu descanso a Josafá também te dará paz. Declare aqui nos comentários: o Senhor me dá descanso e paz. Diante de tudo isso, o que essa história tão poderosa nos ensina? Ela nos lembra que a verdadeira vitória não vem da nossa força, nem da nossa estratégia, mas da nossa total dependência de Deus. Quando Josafá se viu cercado, ele não confiou em cavalos, nem em carros, nem no exército, nem na sua própria capacidade. Ele confiou no Senhor. Ele escolheu buscar a Deus em primeiro lugar, jejuar, orar e declarar publicamente que, sem Deus, eles não poderiam vencer. E olha que tremendo! Eles não precisaram lutar. Deus lutou por eles. E sabe, isso também se aplica a nós hoje. Existem batalhas que não se vencem na força física, na inteligência ou na influência. Existem lutas espirituais que só se vencem no joelho, na adoração, no jejum e na oração sincera. Talvez você esteja tentando carregar um peso que não foi feito para você. Talvez tenha confiado demais na sua própria força. E agora Deus está te chamando de volta, dizendo: filho, filha, deixa eu lutar essa batalha por você. Ele não mudou. O Deus de Josafá é o mesmo Deus que hoje te convida a descansar nele, a confiar e a entregar tudo nas suas mãos. Se você crê que essa palavra é para você, escreve aqui nos comentários: eu entrego minha batalha ao Senhor. E assim, quando o povo de Judá confiou plenamente em Deus, sabe o que aconteceu? O Senhor virou aquele cenário de guerra em cenário de vitória. As nações inimigas começaram a lutar entre si,
E quando o exército de Judá chegou ao campo de batalha, não precisaram levantar uma espada. O inimigo já estava derrotado. E o que eles fizeram depois? Adoraram, louvaram, celebraram a fidelidade de Deus. Eles voltaram para Jerusalém cantando, tocando instrumentos e exaltando o nome do Senhor, porque perceberam que a batalha nunca foi deles. A batalha sempre foi do Senhor. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Seja qual for a luta que você está enfrentando, problemas na família, enfermidades, crises emocionais, financeiras, espirituais, Deus está te lembrando que você não precisa lutar sozinho. A vitória não vem da sua força, vem da sua fé e confiança nele. E, por isso, hoje, tome a decisão de colocar essa situação nas mãos de Deus. Levante sua voz em oração, jejue se for necessário e creia. O mesmo Deus que deu vitória a Josafá é o Deus que te dará vitória também. Se você recebe essa palavra no seu espírito, declara aqui nos comentários: a vitória é minha, em nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoou com essa mensagem, curta, compartilhe e se inscreva para receber sempre do nosso conteúdo. Que Deus te abençoe sempre.